Hoje nós falaremos sobre o clã dos loucos, aqueles que enxergam além da realidade, os nossos irmãos, os lunáticos, os visionários, os malkavianos. Os malkavianos são erroneamente chamados de o clã dos loucos, já que qualquer psiquiatra os diagnosticaria com alguma psicose, ou com todas elas. Seja TOD, TOC, TDI, tanto faz. Suas perturbações advêm de enxergar toda a realidade de uma só vez, de compreenderem todos os vieses e sentirem todas as emoções, remediando suas questões pessoais mediante o ato de se alimentar de sangue. Os malkavianos acreditam que suas origens são de extrema importância, escolhendo crias de qualquer classe social, faixa etária, etnia e gênero, desde que elas possuam a dita mediunidade. Ou seja, a capacidade de interpretar sonhos, ver espíritos, prever o futuro, etc. Eles são atraídos pelos ditos quebrados, aqueles que sofreram mudanças após experiências traumáticas ou que simplesmente nasceram diferente do esperado pela sociedade. Para os malkavianos, estas pessoas só estão a um empurrãozinho de ganharem acesso a uma realidade totalmente distinta. Outro dom reverenciado pelos malkavianos é o da visão, a empatia e conhecimento refinado sobre assuntos complexos, ou apenas um impulso obsessivo de buscar respostas a questões filosóficas. Todo malkaviano sofre alguma alteração após o abraço, acentuando condições prévias ou adquirindo uma nova, somando-se à sua prévia instabilidade. Seus pensamentos se confundem em uma lógica inconstante, não tendo como saber quando sua condição se manifestará de forma destrutiva ou construtiva, oferecendo importantes perspectivas em momentos de grandes necessidades. Em geral, outros kindred se sentem desconfortáveis na presença de um malkaviano, vendo os seus lampejos da premonição pouco compensando os seus surtos de insanidade. Alguns malkavianos dizem existir um denominador comum em sua loucura, de que todos, de alguma forma, estão ligados psiquicamente a uma frequência coletiva, uma consciência compartilhada, ou algo do tipo, sendo comumente reconhecido e reportado por eles como a rede. Se você sentiu vontade de jogar como malkaviano, o livro apresenta alguns arquétipos. Presença influenciadora. Este kindred, quando mortal, deve ter sido alguém com uma grande rede de seguidores nas mídias sociais, ou ter levado uma vida como mentiroso compulsivo. Ele é viciado na emoção de se reinventar de diferentes modos, atraindo atenção através das suas histórias e influência com o uso de suas palavras, imagens ou até mesmo disciplinas, seja com o propósito de obter prazer, esquecer seus problemas ou obedecer aos sussurros da rede. O médium. Nós já sabemos que os malkavianos veem mais do que a realidade apresenta aos outros kindreds. O médium encontra formas de utilizar suas condições e disciplinas de modo a se beneficiar sem violar a máscara. Pode ser um médium que revela eventos futuros ou espíritos imaginários ligados a pessoas, objetos, imagens, áreas, etc. Ele usa a sua expertise para ajudar os necessitados ou para seu próprio ganho pessoal. Mau analista. Este kindred, quando mortal, deve ter sido um terapeuta que destacava-se por ajudar os outros a superarem as suas crises. Ou alguém que usasse a sua angústia para bisbilhotar as mentes dos outros, de suas vítimas ou pacientes, com o propósito de que acabassem curando a si mesmos. Ele é respeitado, mas também temido pela sua habilidade de trilhar o labirinto da mente, aprisionando outros lá dentro, desmontando-os e remontando-os, não importa em que estado estejam. Fanático. Alguns malkavianos são propensos ao fanatismo e hiperfoco, consumindo seus propósitos existenciais através de uma perseguição interminável. Seu fanatismo pode ser qualquer coisa, seja uma convicção religiosa, assuntos políticos, uma imensa paixão por romances vitorianos, teorias da conspiração ou o que quer que você possa imaginar.
E é seguro afirmar que o fanático conhece praticamente todos os detalhes e informações que existam sobre o assunto de seu interesse. Viciado em sangue puro. Este Kindred, quando mortal, deve ter sido alguém que abusava do uso de drogas controladas, talvez com hipocondria, ou talvez fosse um glutão, de forma que agora não consegue parar de beber sangue até aquietar as vozes da sua cabeça, da sua ansiedade ou qualquer questão que lhe acometa. Eles sabem quais humanos escolher, levando sua alimentação a sério, sendo viciados em consumir determinado tipo de sangue para apaziguar a sua besta. Nestes diversos arquétipos demos a entender que eles usam as disciplinas a seu favor, e os malkavianos, em sua tríade principal, possuem auspício, dominação e ofuscação. Eles usam auspícios para aprimorar seus sentidos, reforçando-os de maneira sobrenatural, descobrindo os medos, as ilusões, as fraquezas de ordem psíquicas, emocionais e físicas, de modo a poder brincar horrivelmente com sua vítima enquanto se preparam para se alimentar. Mais de uma vez um malkaviano persuadiu sua vítima a lhe contar os seus segredos antes de drená-lo por completo menos de 10 minutos depois. Quanto à dominação, alguns malkavianos a utilizam para eliminar todas as distrações da mente de sua vítima, enquanto outros utilizam para trazer à tona ou infligir algum tipo de psicose por meio da infame disciplina chamada dementação. Outros ainda a utilizam apenas a título de experimentação, entrando na mente do mortal e o convencendo de que ele de fato quer ceder seu sangue, ajudando assim o clã a sobreviver de uma noite para outra. Por fim, os malkavianos não alardeiam seu uso da disciplina ofuscação, permitindo convenientemente que os outros Kindred esqueçam que eles possuem acesso a esta disciplina. Apesar de alguns Kindreds desejarem observar ou pregar peças em seu príncipe a partir de cantos isolados, outros se escondem em casas, hospitais ou casas de longa permanência para observar as faces adormecidas de suas vítimas antes de se alimentar com descrição. Chegamos então no tópico final, a perdição do clã. Afligidos por sua linhagem, os malkavianos são amaldiçoados com alguma questão psíquica e, dependendo da sua história, eles podem apresentar verdades ou presságios, delírios ou visões, devido à fome que dá vida à sua paranoia de clareza terrível e descontrolada. Esta paranoia dificulta a sua interação física, social ou mental, e é interessante vê-los nesse estado. Eles ainda são funcionais, mas a sua mente e a percepção estão completamente distorcidas. Eles veem vozes, escutam o toque, provam as cores, e isso é só um exemplo. Não peça a eles por autocontrole, raciocínio ou destreza nestas situações. Se for necessário correr, será muito mais fácil carregá-los. Entretanto, o livro do jogador apresentou uma perdição alternativa, que do inglês se chama Unnatural Manifestations. Até mesmo o mais mundano dos malkavianos não consegue esconder a sua influência sobrenatural e intimida aqueles ao seu redor a utilizar os seus poderes de sangue. Embora os outros não reconheçam a fonte desta sensação, os mortais respondem com enorme desconforto quando um Kindred malkaviano ativa suas disciplinas, enquanto outro vampiro passa a reconhecer a presença deste morto-vivo. Sempre que um malkaviano utiliza suas disciplinas, ele terá penalidade em suas ações que não sejam a da intimidação. Esta perdição não quebra a máscara para o indivíduo, mas todos à sua volta são acometidos pelo medo e antipatia pelo Kindred. O livro nos entrega este conceito, mas não se prendam aos malkavianos como se eles fossem a própria classificação internacional de doenças. Eles são muito mais do que isso. E assim como eu fiz com os Ventrue, que apresentei figuras da minha história, vocês serão apresentados a alguns membros malkavianos que fizeram parte do Porto Alegre by Night. Fiquem de olho no canal e nas lives que eu estou fazendo para escrever os roteiros dos vídeos. Os links estão aqui na descrição do canal. Por fim, lembrem-se, não quebrem a máscara.